A gente sempre acha que orçamento de viagem é só passagem e hospedagem, não é? E aí a gente passa perrengue, gasta mais do que pode e ainda volta pra casa pagando boleto. Eu sei porque eu já passei por isso. E por não querer que você também cometa os mesmos erros e estraga aí a sua viagem do sonho, hoje eu quero falar sobre 6 erros que a gente mais comete na hora de programar aí o orçamento de uma viagem internacional e também te dar uma dica de como você evitar esses erros. Planejar o orçamento da nossa viagem internacional é muito importante justamente por isso, pra gente não passar perrengue, pra gente ter a estrutura aí de saber que a gente não vai voltar pra casa pagando boleto e pra gente ter mais liberdade na nossa viagem, mais confiança e poder usufruir muito mais da nossa viagem. Essas dicas valem pra você que nunca viajou, que tá querendo planejar sua primeira viagem internacional e pra você que já viaja, mas quer viajar mais ou ainda sente dificuldade na hora de montar esse orçamento. Então vem comigo até o final desse vídeo. O primeiro erro que a gente comete é subestimar os custos de alimentação. Normalmente a gente acaba contando ali só com as refeições principais. A gente esquece às vezes de taxas e gorjeta que pode ser que a gente precise pagar durante a nossa viagem. A gente não confere se o café da manhã está incluso na hospedagem que a gente escolheu. Então esse é o nosso primeiro erro que pode afundar aí o nosso orçamento da nossa viagem. Aí no nosso planejamento a gente evita isso como? Pesquisando os gastos locais ali, né? Qual é a média de gasto local de alimentação, de bebidas, de taxas. A gente vai fazer essa pesquisa e para colocar no nosso orçamento. No planejamento a gente pode utilizar sites como o Numbeo e como o TripAdvisor também para ajudar nessa pesquisa de valor. O segundo erro que a gente comete na hora de planejar o orçamento da nossa viagem é ignorar taxas extras e algumas cobranças que ficam ocultas, como o IOF, taxa de bagagem, taxa de turismo, as gorjetas que a gente às vezes deixa de passar, né, em consideração, tarifas que possam surgir à parte na passagem, como tarifa para marcar assento, tarifa de check-in, dependendo da companhia aérea também, taxas de câmbio e de saque que a gente acaba não colocando no nosso orçamento, e também a gente pode até esquecer de vistos que a gente precisa pagar quando a gente chega no destino, vistos ou autorização. Em alguns destinos a gente paga só na entrada, então precisa pesquisar isso. E né, como eu já adiantei, a gente vai evitar isso com pesquisa. Praticamente a dica maior aqui de como evitar todos esses erros é sim com planejamento. Então você vai pesquisar aí quais são as regras e políticas e vistos que você precisa tirar, todas essas coisas para já manter o seu orçamento dentro aí do planejamento. Verifique a política de bagagem, né, como eu já falei, e também compare os cartões. No caso dos cartões globais, né, dos multimoedas, compare as taxas para vocês verem qual que vale mais a pena. Eu recomendo sempre utilizar mais de um cartão para não ter problema caso um ou outro não passe, mas compare para você pelo menos poder utilizar e escolher aí os que tem menos taxa. O terceiro erro é a gente não incluir o custo do transporte no destino. Então a gente esquece do deslocamento do aeroporto até a hospedagem, vice-versa, ou também do deslocamento entre cidades, caso a gente vai visitar mais uma cidade, e também o deslocamento dentro do destino. Quais meios de transporte que a gente vai utilizar? Vai ser carro? A gente vai alugar carro? Vai ser ônibus, metrô? Qual é o meio de transporte que o destino oferece pra gente se deslocar por ali, né? E aí, para evitar esses erros, para não gastar mais do que devia, a gente vai sim pesquisar quais são os transportes locais, principalmente se a gente quer usar carro de aplicativo, qual é o aplicativo local que é utilizado, e também pra gente verificar quais são as taxas, qual é a média de valor. Se você vai usar transporte público, verifica se tem algum passe de turismo ou se tem passe de uma semana, de 10 dias, que acaba sendo mais barato também. Isso te ajuda não só a não passar por golpes, como a economizar nessa parte. O quarto erro, e talvez o mais importante, é esquecer que você precisa do seguro viagem ou achar desnecessário. O seguro viagem é obrigatório para muitos destinos, e se você esquece de contratar o seguro viagem e acontece alguma coisa, você pode ter certeza que você vai pagar muito caro, né? Vai ter custos altos aí em relação ao atendimento médico. O seguro viagem cobre coisas além de acidentes, então em relação a bagagem, hospedagem, perda de documento, outras coisas que você vai olhar ali qual é a cobertura, mas você vai estar sempre seguro em várias coisas. Eu sempre recomendo você contratar seguro viagem para qualquer viagem, mesmo que o destino não peça como obrigatório, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, para você evitar esse erro, né, sempre contrate o seguro viagem, pesquise aí quais são as exigências do país, mas sempre contrate seguro viagem e faça a comparação entre os planos que você vai verificar ali no site e também entre as seguradoras, tá? Use, por exemplo, comparadores como o site da Comparar Seguro Viagens, que eu vou deixar o link aqui na descrição, então fica também mais fácil de você verificar qual é o seguro melhor ali para sua viagem e para o seu orçamento. Quinto erro que a gente comete sempre no planejamento de orçamento para nossa viagem internacional é não levar em conta a variação do câmbio. Quando a gente vai comprar moeda local, a gente acaba esquecendo, ou às vezes a gente sempre deixa para a última hora e compra tudo de uma vez só, e aí justamente quando a gente resolve fazer isso, o câmbio tá lá em cima
cima e a gente acaba pagando muito caro pela moeda estrangeira. E a gente também não leva em conta as taxas de câmbio, né? Tanto dos aplicativos, né, das contas globais, como também lá da casa de câmbio quando a gente compra moeda em espécie. Acompanhe o câmbio, compre a moeda aos poucos para você poder utilizar aí da variação e não pagar a moeda estrangeira muito caro. Compare os valores, as taxas entre casa de câmbio e também entre as contas globais para você verificar qual que tem as taxas menores, e dê preferência sim pelos cartões globais que você vai utilizar como cartão de débito. Utilize o cartão de crédito em último caso. Ative e deixe ele ativado para utilizar lá na viagem internacional, mas utilize só em caso de extrema emergência, porque as taxas do cartão de crédito são muito altas. O sexto erro é a gente não se preparar também financeiramente para imprevistos. A gente acaba viajando com o orçamento para viagem no limite e não leva em consideração a emergência, né? Coisas que podem acontecer fora do nosso alcance. Então, sim, isso também a gente tem que prestar atenção, levar aí na nossa viagem, fazer o orçamento com 10 ou 15% de reserva de emergência no valor total da nossa viagem, né? Levar esse pouco aí para nossa reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem como resolver. Entenda os gastos locais ali também para você colocar dentro dessa reserva de emergência, tá? E um erro bônus que a gente faz é deixar para comprar as atrações e passeios direto no destino. Quando a gente faz isso, na maioria das vezes a gente paga mais caro, a gente enfrenta filas enormes e ainda corre o risco de chegar lá e não conseguir entrar na atração ou comprar o ingresso, né, ou fazer o passeio. Então sim, como eu falei no começo do vídeo, para evitar todos esses erros é muito planejamento, é pesquisa. Então sim, em relação aos passeios também pesquise. Verifique se o valor do passeio é o mesmo lá na hora, né, de você comprar antecipado ou de você comprar lá na hora. Dá uma olhadinha em relação às filas, né, qual é a experiência de outros viajantes. Se é um passeio, uma atração muito concorrida, mesmo que o valor seja o mesmo, compre antecipado, compre pelo site, né, o site oficial ou o site como Get Your Guide, né, de passeios. Compre com antecedência para você chegar lá tranquilo, não enfrentar muitas filas ou correr o risco de chegar lá e nem ter ingresso para comprar. Quando você comprar com antecedência no site, usa, né, você já vai ter ali comprando com antecedência também aos poucos a moeda local, então você vai poder utilizar o cartão global para fazer essa compra. Praticamente todos os passeios é bom você comprar com antecedência, porque assim você prepara o seu orçamento só para refeições, transportes, comprinhas que você queira fazer, não precisa se preocupar em ficar esperando em filas, né, para fazer a compra desse passeio, e nem precisa voltar para casa também pagando boleto ou ainda pagando cartão de crédito em relação à compra de viagem. Para você ter uma viagem mais tranquila, segura, não gastar rios de dinheiro, né, ter o orçamento ali tranquilo, aproveitar a sua viagem com mais tranquilidade, ter uma viagem com uma experiência muito melhor, você precisa sim prestar atenção nesses detalhes. Você já cometeu ou ainda comete algum desses erros aqui que eu acabei de falar? Qual você acha que é o mais fácil de você evitar aí no seu planejamento? Me diz aqui nos comentários. Eu espero que este vídeo te ajude a planejar um orçamento ótimo aí para sua viagem internacional, para você não passar perrengue nenhum. Aproveita para curtir aqui esse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!